Eu pedi para o ChatGPT fazer um plano para ficar milionário com o Bitcoin. Quero mostrar alguns dados e algumas informações para vocês no vídeo de hoje. O disclaimer clássico do canal é que isso, obviamente, não é uma dica de investimentos, eu sempre repito isso, mas é bom deixar isso bem claro. E se você curte o conteúdo do canal, já deixa seu like, clique no sininho e inscreva-se no canal. Então, para vocês se situarem, aqui está o preço do Bitcoin no momento que eu estou gravando esse vídeo: US$ 104.000. Então, estou gravando em junho de 2025. E eu fiz uma pergunta para o ChatGPT: crie um plano para ficar milionário com Bitcoin. O problema é que o ChatGPT ele ainda não é 100% nas suas respostas. Então eu tive que fazer vários ajustes e vários prompts aqui até ele finalmente chegar num plano que minimamente faça sentido, porque ele não estava considerando antes o aumento de preço do Bitcoin, não estava considerando que você iria comprar cada vez menos satoshis conforme o preço fosse aumentando e várias coisas assim. Então fiquei um tempão aqui batendo cabeça para conseguir fazer um plano que me pareceu, assim, dando uma lida rápida, pareceu minimamente fazendo sentido, pelo menos em termos da matemática ali, que ele está utilizando, mas claro, a gente não tem como prever o preço do Bitcoin, então lembrando, isso não é uma dica de investimentos, não temos como prever o futuro, mas a ideia aqui é olhar para o passado, identificar uma certa tendência, com essa tendência fazer uma estimativa para o futuro e com isso pensar alguns cenários em algumas projeções. Beleza? Então vamos seguir aqui com um plano para ficar milionário com Bitcoin com base nos ciclos anteriores, cenários futuros e aportes possíveis do ChatGPT. Então, primeiramente, vamos entender os ciclos históricos. O Bitcoin se move em ciclos de aproximadamente 4 anos, baseados no halving. O topo geralmente ocorre 12 a 18 meses depois do halving. Então aqui ele mostra alguns ciclos, então tivemos halving em 2012, 2016, 2020 e 2024. E o topo do ciclo então foi 2013, 2017, 2021 e agora em 2025, de fato, já tivemos um topo. A valorização aproximada veio decrescendo, então 100 vezes, 20 vezes, 6 vezes e agora em andamento. E aqui no exemplo em precificação, então no ciclo atual estaria saindo de US$ 25.000, hoje estamos em US$ 104.000 e não sabemos qual que será o topo desse ciclo. Será que já chegamos no topo ou será que teremos ainda um topo ainda maior para esse ciclo? Enfim, não sabemos, mas eu acho que o ChatGPT provavelmente vai estimar aqui, sim, vai estimar algum potencial preço para o topo. Então, quais são as projeções aqui para os próximos ciclos, segundo essa análise do ChatGPT? Bom, baseado no histórico, as multiplicações futuras tendem a diminuir. Então, vamos assumir um crescimento conservador para os próximos ciclos. Ciclo de 2025, então, com o ano do topo entre 2025 e 2026, então uma valorização estimada de em torno de 5 vezes, com um preço estimado em torno de US$ 150.000, o que daria aí em torno de R$ 900.000 por Bitcoin. Considerando aqui a paridade aí dólar real 1 para 6. Claro, porque provavelmente o dólar ainda vai se valorizar. Hoje está um pouco abaixo de 6, mas no futuro pode estar um pouco acima de 6. Bom, em 2029, então, o ano do topo previsto, segundo esse ciclo aí que tem a ver com o halving de 4 em 4 anos, o ano do topo estaria previsto aí para 2029 ou 2030, com uma valorização estimada de 3 vezes, então, e um preço estimado em dólar em US$ 450.000, segundo essa projeção aqui do ChatGPT. Preço em reais, então, com esse valor em dólar, seria de R$ 2.700. Bom, aqui em 2033, então, o ano do topo seria 2033, 2034, com uma valorização estimada aí em 2 vezes. Portanto, o preço estimado em dólares seria de em torno de US$ 900.000 por Bitcoin, próximo aí já do US$ 1 milhão, segundo essa projeção, que pelo visto é mais conservadora em relação a previsões anteriores aqui que o ChatGPT fez, e o preço estimado, então, considerando essa paridade do real dólar 1 para 6, que provavelmente é uma previsão aí difícil de ser alcançada, porque geralmente o dólar vem se valorizando em relação ao real, então provavelmente será mais que 1 para 6. Então, provavelmente o preço do Bitcoin aqui em reais será ainda maior caso ele esteja a US$ 900.000. Bom, mas dito isso, então, R$ 5.400.000 em 2033. E qual que seria então a meta? Ficar milionário, ou seja, atingir R$ 1 milhão.
e aqui o ChatGPT coloca 3 formas aí de atingir essa meta. A forma número 1 aqui, então, investindo no valor fixo e vendendo no topo do ciclo, que é difícil, certo? Então, exemplo, investindo 150 mil no ciclo atual e vender no topo de 2029. Ah, tá, desculpa, eu tinha entendido errado. Seria fazer todo o aporte agora e vender só no final. Opção B aqui, acumulando satoshis de forma regular, DCA por ano, sem vender, então se tornando milionário quando um Bitcoin ultrapassar aí os 5 milhões. Então, interessante, né? Essas alternativas aqui. E depois aproveitando ciclos para fazer rebalanceamentos inteligentes. Então, tentar comprar no bear market e vender parte no topo para recomprar mais depois. Isso geralmente é o mais difícil, é o que todo mundo quer, mas é difícil aí saber exatamente quando que chegou o topo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre algumas ferramentas, alguns indicadores para tentar identificar topo e fundo do Bitcoin, que é bem interessante aí. É claro, a gente não tem como prever o futuro, mas historicamente foram bons indicadores. Bom, ponto número 4 aqui, tabela de projeção por aporte mensal. Então essa tabela aqui é considerando aí como se fosse um DCA, com diversos aportes diferentes. Então, aporte mensal de R$ 500 durante 6 anos, o Bitcoin estimado acumulado seria de em torno de 0,09, com valor futuro em 2029 de 2,7 milhões por Bitcoin, seria um valor final aí de 243 mil reais. Então, não ficaria ainda milionário em 2029. Com o aporte mensal aí, então aumentando de R$ 1.000, ainda não ficaria milionário ainda em 2009. Em R$ 2.000 por mês durante 6 anos, segundo essa projeção, então já seria possível acumular em torno de 0,36 bitcoins. Claro que existem números variáveis aqui, então isso é apenas uma projeção, mas considerando então o valor futuro para 2029 de próximo aí de 2,7 milhões por Bitcoin, seria possível então ter em torno de 972 mil reais, o que seria quase aí na meta de ficar milionário ainda em 2029. Então, considerando um aporte mensal de R$ 3.000 por mês, então durante 6 anos, seria possível juntar em torno de 0,54 Bitcoins. E considerando então o valor futuro em 2029 de de 2,7 milhões de reais por Bitcoin, seria possível ter em torno de 1,5 milhão aí por 1,5 milhão de reais em 2029. Então, considerando aqui então um aporte mensal de R$ 1.000, só que agora com um tempo maior, 10 anos, então, seria possível juntar 0,45 bitcoins, e daí em 2033, aí, com o preço do Bitcoin ainda maior, 2033, vamos ver aqui na estimativa, em torno de 5 milhões e 400 mil reais, então seria possível ter 2 milhões 430 reais, né, 2 milhões 430 mil reais em 2033. Então, nesses últimos dois cenários, ou seja, acumulando 3 mil reais durante 6 anos ou R$ 1.000 por 10 anos, seria possível aí, no primeiro cenário, ter 1,5 milhão e no segundo ter em torno de 2,5 milhões aí em 2033. Então, disclaimer aqui, esses valores assumem preço médio de compra crescente e valorização do Bitcoin por ciclo. Então, eu suponho que ele tenha levado em consideração esses aspectos aí que são importantes para fazer esse tipo de projeção. Ponto número 5, então, qual seria a estratégia ideal para o plano? Lembrando, isso não é uma dica de investimentos, mas vamos ver aqui o que o ChatGPT colocou. Ponto número 1. Acumule agora durante o ciclo de 2025. Então aproveite enquanto o Bitcoin ainda está abaixo de 1 milhão, faça DCA, compras mensais fixas e priorize a autocustódia. É o que ele coloca aqui. Claro que se a gente tiver um preço abaixo do preço atual, poderemos ter um momento melhor para compras, mas não sabemos, né? Não sabemos se a gente terá uma crise global que fará com que o preço do Bitcoin baixe e por aí vai. Enfim, vamos dar uma olhada aqui então no ponto número 2 aqui, que seria a segunda estratégia, né? O segundo ponto, aliás, da estratégia ideal para o plano, esperar os ciclos trabalharem para você. Então, se possível, mantenha o Bitcoin por 2 ou mais ciclos e vender apenas parte no topo é uma opção para rebalancear, se você conhecer aí de indicadores e de ciclos de mercado.
Ponto número 3, evitar armadilhas, então não tentar fazer trade de curto prazo, acertar aí o mercado. Pense que tem traders muito mais experientes, com informação muito mais privilegiada, com muito mais dinheiro, muito mais tecnologia que você, com uma equipe muito melhor. Evitar promessas, então, de renda passiva com terceiros e proteger suas chaves privadas com backups e estrutura sucessória. Conclusão, então, você não precisa ter sorte, precisa entender os ciclos, acumular com disciplina e ter tempo ao seu favor. Com aportes entre R$ 1.000 e R$ 3.000 por mês, você pode ficar milionário em um ciclo entre 2025 e 2029, ou com mais segurança em 2 ciclos, até 2033 e 2034. Lembrando que isso é só uma estimativa, aqui uma projeção do ChatGPT. Você não deve basear seus investimentos apenas em um vídeo aí de pouco mais de 10 minutos no YouTube. Mas como a vida do holder aí é um tanto pacata, eu gosto de projetar esses cenários com vocês e aparentemente vocês também gostam, porque a aceitação desses vídeos são bem boas. Então, eu quero muito saber a opinião de vocês. Será que o ChatGPT está viajando aqui ou será que a estimativa que ele está fazendo parece sólida e parece viável aí de se realizar no futuro? Então, quero muito saber a opinião de vocês. Será que essa estimativa é otimista, pessimista? Deixem nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade então na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.